Será que sou negra? Se você já se deparou com essa pergunta, esse vídeo pode servir para você. Bom, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, mais conhecido como IBGE, a população negra se constitui no Brasil da soma entre a população preta e a população que chamamos de população parda, que consiste basicamente numa população mestiça. Por definição, a população parda está inclusa dentro da população negra. E a gente precisa voltar um pouquinho na história para entender por que isso acontece e por que algumas pessoas hoje em dia não sabem sobre isso, ou esqueceram ou fingem não saber. Mas realmente a maioria das pessoas não sabem porque o Brasil tem um problema muito grande de letramento racial, no qual a gente não tem muita informação, mas mesmo assim a gente quer dar muitas opiniões sobre esse assunto. A partir de 2010, a população parda é incluída na população negra. Isso tem um motivo muito forte, porque a gente entende que muitos estudos eles denotam que a população parda ela é tratada, principalmente em estudos em relação à polícia militar e à população carcerária. A gente tem uma população parda na mesma situação que a população preta, então a gente entende que são pessoas que estão muito próximas em termos de desigualdade racial. Então a gente coloca todo mundo ali no mesmo pacote de pessoas negras. E isso também é muito importante em um sentido de número. A partir de 2015, a população parda pela primeira vez se torna em número maior do que a população branca no Brasil. E é importante a gente entender esses marcos, porque a partir do momento que você não tem a população parda inclusa como população negra, a população branca se torna a maioria no Brasil. E o argumento, muitas das vezes, o argumento para que a gente conseguisse tantas políticas públicas a partir de 2010, com o Estatuto de Igualdade Racial, para a população negra, é que a população negra é a maioria no Brasil, e esse sempre foi o discurso. Então eles precisavam que a população parda estivesse inclusa como população negra para que a gente criasse políticas públicas e para que a gente convencesse toda uma nação racista e com grande maioria de pessoas brancas no Congresso e à frente dessas políticas públicas a fazerem com que a gente fosse incluído, que a gente nunca foi antes. Então, a partir daí surgem as cotas raciais, surgem mais vagas em diversos níveis empregatícios para pessoas negras, que seja de forma obrigatória inicialmente. Hoje em dia a gente tem isso de uma forma mais consciente, a gente tem mais vagas para pessoas negras, ainda não é o suficiente, mas é um avanço, temos avanços. E a gente tem ambientes nos quais a gente se sentiu livre para que houvesse a inclusão apenas de pessoas negras. A gente tem alguns trabalhos que são voltados para pessoas negras hoje. E diversas políticas de inclusão foram criadas. E todo esse movimento ele surge junto com essa inclusão da população parda dentro da população negra. A população miscigenada ela é a maior parte da população brasileira. É importante dizer o que é a população parda, né? É basicamente pessoas que têm mais de uma definição de etnia, que pode ser branca, preta ou indígena. Não somente branca e preta, é importante isso também, porque existe a categoria de pessoas indígenas no IBGE, porém, geralmente, hoje em dia, os descendentes de indígenas eles são completamente misturados com outras racialidades que estão no Brasil. Então, muitos desses descendentes de indígenas, eles não estão na categoria de indígena no IBGE, eles estão na categoria de pessoas pardas, por também serem pessoas misturadas, independente de terem ali uma origem indígena. A exemplo de mim, eu tenho uma origem indígena, preta e branca. Então eu tenho 3 diferentes etnias na minha linhagem familiar. Então literalmente não ter onde se encaixar a não ser na população parda. Depois de tudo isso,
a gente conseguiu a inclusão de muitas políticas públicas em relação, nesse sentido, a gente tem uma nova onda a partir de 2020. Eu não sei se a pandemia tem alguma coisa a ver com isso, se tem a ver alguma coisa que a internet se transformou num grande meio de informação muito maior do que a televisão, muito maior do que o jornal. Então, a partir de 2020, cria-se ali uma divisão entre pessoas mais retintas e pessoas menos retintas, dentro da categoria de pessoas negras. Eu não sei se por uma questão... Porque passados 10 anos de que tudo isso aconteceu e que toda essa inclusão foi estimulada, a gente teve muitas políticas e muitas vagas novas, né? A gente tem as pessoas que entraram por cotas, né, na universidade pública, os primeiros, talvez, negros mestrandos que a gente teve a partir de 2010, que não se tinha antes. Olha que absurdo, né? É muito difícil você ter um mestrando negro numa universidade pública do Brasil, e o que é surreal, né? Considerando que é a maior parte da população. A gente passa a ter tudo isso e aí cria-se uma leve divisão. Não sei se por um certo... Eu não posso dizer o motivo, não sou ninguém para dizer isso. São especulações. Não sei se por um certo medo de que essas vagas são escassas e que tudo pode acabar, então a gente precisa sempre estar focando essas vagas para pessoas as pessoas que são o maior alvo de opressão, né? Que seria a população preta e não a população parda. E aí acontece muito forte essa divisão a partir de 2020. Eu acredito que quase que uma rixa identitária. Mais do que por vagas, mas por vagas também, mas é mais identitário, no sentido de eu sou diferente de você. Por que a gente é considerado igual? Né? Por que você se chama de negra, sendo que a preta sou eu? E não só por parte da população preta, existe isso também em larga escala a partir de pessoas brancas e a partir de pessoas que não sabem se definir racialmente, e aí através disso elas jogam no outro uma coisa que na verdade está mal definida dentro delas. E aí você vê muitas pessoas que se posicionam na televisão, na internet, e sempre vem alguém falar: não, você não é negra, você é branca, não, você é negra sim, você... E muita gente querendo dar opinião sobre isso, não só na internet, como na nossa vida, né, real o tempo todo. Quem sabe muito bem que a gente passa por isso há muitos anos, de não ter uma definição identitária em termos raciais. A gente realmente não tem, a gente está em busca disso nesse momento. Então, se você está confuso, é normal, porque é uma coisa muito recente. E eu só queria vir aqui dizer que, trazer todos esses dados e coisas e tal, para você se situar historicamente e entender que é um processo que a gente está vivendo, você faz parte dele. E a gente está buscando isso. E que você faça parte disso, que você também busque a sua identidade racial, porque todo mundo merece ter uma identidade racial, principalmente num país em que a racialidade pauta tantas coisas, né? Tanto, não só em termos de empregatícias, mas em termos de autoestima, em termos de propaganda, de representatividade. Então, você não se encontrar em nada é muito comum. E eu posso dizer que a maior parte da população brasileira não sabe se encontrar racialmente, porque a maior parte da população brasileira é miscigenada e não está em somente um lugar ou no outro. Então, sentir isso é muito normal e é muito mais fácil as pessoas apagarem você, apagarem a sua identidade racial, porque elas não sabem onde te colocar, então elas te apagam mesmo, porque elas não sabem o que fazer com aquilo. Então, melhor do que ficar tentando te definir se você é branca, se você é preta, é mais fácil dizer que você não existe, né? Então, é basicamente como se a gente nunca existisse. Existem pouquíssimas vagas que dizem, olha, pessoas pardas. Geralmente são pessoas negras. Aí quando você, pessoa parda, vai lá e se inscreve numa vaga dessa, já me ocorreu muito, fica aquela situação de tipo, não, você não é negra o suficiente pra estar aqui. Então a gente tem um lugar, ao mesmo tempo que a gente não é branco o suficiente pra estar num lugar de uma pessoa branca, a gente tá num lugar ainda, mas a gente tá numa busca de construção de identidade racial.
que existe e que você faz parte dela. Então, se você se sente confuso, bem-vindo, você não está sozinha, é isso que eu posso dizer. E sim, você faz parte da população negra, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Então, sim, você faz parte da população negra. E é isso que eu tenho para dizer, o que eu posso trazer informação e um pouco da minha experiência, um pouco do meu acolhimento, porque por muito tempo e por muitas situações eu não entendia o que estava acontecendo na minha cabeça, eu não entendia onde me colocar, eu não entendia se isso era um problema ou se eu estava exagerando. Mas é sim um problema, não é exagero, é muito difícil você estar nesse lugar de você não se encaixar em nenhuma identidade, ou de você sentir encaixado, aí de repente alguém vem e tenta deslegitimar o seu lugar. E o tempo todo as pessoas fazem isso, o tempo todo, na sua cara, sem você perguntar. A gente não pergunta o que as pessoas acham sobre a nossa identidade racial, mas elas querem falar. Então, por enquanto é isso, esse vídeo é sobre isso. Eu queria dar um pouco de acolhimento, porque eu precisei disso por muito tempo, e eu acho que fazer esse vídeo é acolher a mim mesma, porque se eu sou capaz de acolher você que tá nessa dúvida e tá nessa angústia, eu acolho a mim mesma, porque nós somos um só.